eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio, trabalho no Estado-Maior-Geral e estou produzindo esse vídeo para auxiliar os gerentes de projeto na confecção dos termos de abertura de projeto, o nosso conhecido TAP. Bom, então nesse momento eu vou mostrar para os senhores como é que a gente vai executar essa missão. Então na ferramenta GP Web, que está disponível em gestão.cbm.df.gov.br, a gente vai logar. Geralmente o nosso login é o CPF e a senha, a matrícula SIAP, podendo ser alterada após o primeiro acesso. E aí a gente vai entrar em projetos, lista de projetos. E aí a gente vai observar, senhores, que geralmente a gente tem um filtro aqui na direita que ele está contraído. Então a gente amplia esse filtro. Eu vou trabalhar num projeto que a gente acabou de fazer aqui, fechar o TAP com o Tenente Coronel Isaac, lá do Comap, um projeto do Comap. Então eu saio do EMG, que é o meu setor, o sistema vai abrir geralmente no setor que os senhores estão cadastrados. Então eu desço para SubCG, é como se a gente estivesse andando na árvore aqui, tá? Na nossa estrutura organizacional. Vou para DALF, desço para DIMAT e na DIMAT Comap. Aí a gente tem a categoria dos projetos que a gente está cadastrando. Agora são os projetos estratégicos. Esses projetos estratégicos, eles têm que estar cadastrados e eles estão somente os estratégicos na categoria Planos 2017-2024. Então a gente vai nesse botão aqui e faz o filtro. Então aqui eu tenho todos os projetos do Comap que estão na categoria 2017-2024, que significa que são os projetos estratégicos que dão suporte ao plano estratégico. Bom, a gente quer trabalhar num projeto que o Tenente Coronel Isaac acabou de dar o pronto nele, que é a reforma do 16º Grupamento de Bombeiros Militar, Gama. Então eu vou apresentar para os senhores o termo de abertura dele. Esse elemento aqui que parece o termo de abertura é o detalhes do projeto. E esse detalhes do projeto, quando antes da gente gerar o termo de abertura, o que a gente fizer aqui, e é aconselhável a gente editar o detalhes do projeto primeiro, nesse botão aqui, ação, editar projeto, mas não é o que a gente vai fazer hoje. A gente colocar todos os elementos aqui do detalhes, porque eles são transportados para o termo de abertura do projeto. Então, justificativo, objetivo, escopo, eu colocando aqui, eles são levados no momento de se gerar o termo de abertura. Por que fazer o detalhe de projeto antes do termo de abertura? Porque aí essa questão dele carregar essas informações para o termo de abertura não acontece no movimento contrário. Se eu editar o termo de abertura, ele não volta para o detalhe do projeto. Não tem que ficar copiando lá no termo de abertura e colando aqui o que eu fizer a edição posterior lá. Então, os outros elementos aqui a gente vai fazer outras videoaulas para explicar a estrutura analítica do projeto, a distribuição das tarefas dentro da EAP, como é que faz report, tá? Mas no momento aqui, ó, o meu interesse é esse botãozinho aqui, ver artefatos. Em artefatos eu vou ter o termo de abertura do projeto. Caso eu esteja com um projeto novo e eu ainda não tenha feito gerado o termo de abertura, então o conselho é que a gente faça no detalhes do projeto e posteriormente venha aqui para essa questão do termo de abertura. Eu vou ter dois espaços vazios aqui na segunda e na terceira linha, e eu vou ter aqui em cima gerar artefatos anteriores ao início do projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia de gerenciamento de projeto também. Então o projeto, na verdade, ele surge lá na demanda, ele começa a ser pensado lá na demanda. Então essa questão do termo de abertura do projeto, ela é anterior ao início do projeto, ela que vai dar início ao projeto, e a aprovação dela pelo comandante geral é que vai fazer o empoderamento do gerente para ele poder atuar dentro das tarefas do seu respectivo projeto, tá? Então a gente já está com o termo de abertura gerado, então ele está aparecendo aqui, senão ia ter que clicar em gerar artefatos anteriores ao projeto. Então, termo de abertura. Então, senhores, aqui eu não vou alterar nada, porque a gente já fez uma leitura e eu até selecionei ele como um projeto muito próximo aí o que a gente entende como ideal, tá? Então, editar. Então, o que a gente tem de elementos aqui, tá? Vou dar uma ampliada. Vamos lá, então o nome do projeto é Reforma do 16º GBM, a Organização Bombeiro Militar responsável é o Comap. Da mesma forma que, se eu tivesse que trocar, eu tenho que andar na árvore,
tá? Dentro da estrutura organizacional do bombeiro. Seções envolvidas, algumas seções, por exemplo, no Estado-Maior-Geral, a gente já tem as seções cadastradas, né? Então alguns setores, eles não vão ter as seções cadastradas ainda. Isso é customizável e a gente vai cadastrando na medida da necessidade. Então, os senhores podem colocar ali o departamento envolvido, né, ou o comando envolvido, comando operacional e tal. Não precisa descer ao nível de seção, ok? O responsável, aqui no caso, pela minuta, foi o Tenente Coronel Isaac, que fez a minuta. Então, como é que eu achei o Tenente Coronel Isaac para selecionar aqui? Eu tive que andar na estrutura, onde ele está cadastrado. Então, eu fui até o COMAP, novamente andando dentro da árvore, eu fui até o COMAP e apertei esse botão aqui de refresh, e aí apareceu para mim o Tenente Coronel Isaac, que é o responsável pela minuta. Tá, na verdade, esse item aqui, ele foi o próprio Tenente Coronel Isaac, quando abriu o logado, ele entra como responsável pela minuta, e na questão do, por exemplo, do gerente, ele pode ter selecionado a Major Isa da mesma forma. Clicando lá, indo no COMAP, se ele tivesse em outro setor aparecendo para ele, ele teria que selecionar o COMAP e fazer a questão da atualização aqui para aparecer o nome da Major Isa, tá? Então não vou alterar nada aqui porque está correto. Designados, se a gente tivesse já alguém designado para atuar nesse projeto, a gente poderia colocar aqui o patrocinador, tá? Geralmente o patrocinador, e o nosso grande patrocinador é o comandante geral, atualmente Coronel Lisandro. Partes interessadas, se aplicasse aqui, a gente quisesse descer esse nível de detalhamento, a gente poderia colocar, tá? Então assim, eu estou colocando aqui os elementos essenciais a serem preenchidos. Se os senhores quiserem preencher todos, aumentar o nível de detalhamento, ok. Eu estou tentando passar de uma forma que a gente não gaste muita energia e a gente atenda. Então o principal responsável pela minuta, quem é o gerente e quem aprova, que é o comandante geral no momento que ele publicar o termo de abertura. Por isso até que a gente está apresentando esse vídeo, mostrar como faz o termo de abertura para que a gente possa publicar e o comandante possa fazer o aprove do termo de abertura para a gente poder acompanhar os projetos dentro da estrutura analítica, nos reportes, tá? Então vamos ao que interessa. Ano é o ano que o projeto foi incluído aqui no sistema GP Web. Então este projeto foi incluído no ano de 2020. A gente vai ter projetos de anos anteriores que permaneceram como estratégico e outros que não, que caíram da categoria estratégica, estão sendo acompanhados, outros que foram concluídos, tá? Alguns acompanhados internamente, outros concluídos, outros cancelados. Então os que foram abertos estão na categoria estratégica aqui, ó. A gente está lançando agora os termos de abertura. Então, ano 2020, cor, os senhores escolhem para controle dos senhores, é só selecionar aqui que vai mudar a cor. Nível de acesso pode manter nesse protegido 2, e agora o que realmente interessa para a gente, questões como a justificativa. Então a gente costuma colocar o início da justificativa. O presente projeto possui alinhamento estratégico com Planes 2017-24 em sua iniciativa estratégia 1.5, construir e reformar unidades operacionais. Então esse é o nosso costume de escrever o alinhamento estratégico no primeiro. Mas como eu vou saber o que eu coloco dentro de uma justificativa? Onde eu tenho essa dica? Lá na metodologia de gerenciamento de projetos, que eu vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo que a gente está publicando no YouTube, tá? Então, no link da descrição eu coloco a metodologia, no site do Bombeiro a gente também tem a metodologia, e aqui eu vou só mostrar rapidamente para os senhores, ó, que lá na metodologia de gerenciamento de projetos, essa é a capa dela, a gente vai ter várias questões relacionadas a projetos, né? E inclusive essas questões para explicar como é que é justificativa, tirar essas dúvidas, a gente tem uma lista de ilustrações, tá? Isso é abreviaturas e siglas, o nosso índice para a gente ir direto ao ponto. Então, poxa, eu quero ver como é que eu faço uma justificativa, como é que eu elaboro um TAP, tá? Então, a gente tem esses elementos aqui do termo de abertura, descritos, e só que a metodologia ela traz elementos, né, gerais do ciclo de vida do projeto. Ela mostra todas as fases do projeto, terminologias, conceitos relacionados a projetos. Claro que nem todo mundo aí tem tempo para ficar analisando cada fase, mas como eu falei lá no começo, ó, o projeto ele começa lá numa demanda, começa a surgir essa ideia do projeto e a gente está aqui na fase de planejamento, elaborando o termo de abertura para que o comandante possa aprovar e publicar
e esse termo de abertura dando o efetivo início do projeto para a gente poder acompanhar e seguir as demais fases, que não é o foco desse vídeo. Então a gente tem esse recurso da metodologia que explica todas essas fases, tá? Tem até a gente tem uma tabelinha aqui de parâmetro de priorização de demanda para fazer essa seleção, e tem todo um método para isso, tá? Então, pessoal, aqui na página 39 a gente vai ver um pouquinho, ó, aqui como o termo de abertura aparece no GP Web, e aqui na página 39 algumas coisas que eu deixei até já sinalizadas. Então, na justificativa eu tenho que mostrar tanto a minha situação problema, que eu quero mudar com o projeto, uma situação não desejada, que eu vou transformar com a implementação do projeto, quanto questões como a necessidade, a pertinência, diagnosticar esse problema, tá, a ser solucionado, a quantificação e a qualificação dessa necessidade. Então, se eu tiver números, se eu tiver dados históricos, dados estatísticos, incluir o público-alvo que vai ser atingido com isso, né, apresentar os resultados e benefícios esperados de forma sucinta, tá? Então, o diagnóstico, descrever como é que está a situação atual, qual é essa necessidade, qual o público que vai ser atendido, quais são esses benefícios esperados, ok? Então, a gente sabe que no GP Web a gente tem como tirar as dúvidas de todos os outros elementos. Aí eu não vou voltar aqui, era só para mostrar premissa, requisito, restrições, objetivos, o que é cada um desses elementos. Então eu vou mostrar para os senhores aqui. Então, na nossa justificativa aqui, ó, a gente apresenta o 16º Grupamento de Bombeiro Militar, quando ele foi inaugurado, a atuação, onde ele atua, né, o público-alvo dele, a característica, uma unidade multiemprego, que é um quartel pioneiro, e aí a gente já tem a ideia de qual é o problema, né? Um quartel pioneiro que está há muito tempo já ali, é da data da construção da capital. Então ele não traz algumas características mais de atualização, né, de questões relacionadas a estruturas condizentes com as normas atuais. Então, essa é a necessidade. Então ele fala da área, ó, a área de atuação abrange o 16º, por vezes cidade do entorno, além da missão institucional, a unidade também é sede dos projetos sociais, de alguns projetos sociais, e o 16º é edificado no padrão das unidades pioneiras, carrega a identidade do Corpo de Bombeiros na nova capital federal, o que exige uma intervenção técnica planejada para que as características originais sejam preservadas sem perder a oportunidade de oferecer o que há de mais moderno na construção civil, visando garantir as melhores condições de trabalho para os militares do CBMDF, fato que terá impacto na melhoria dos serviços prestados à comunidade, que deve ser sempre o nosso foco aí no estabelecimento desses projetos, tá? Então, ó, as instalações prediais, hidrossanitárias, elétricas, lógicas, dentre outras, encontram-se obsoletas. Então, estou trazendo aqui o problema que eu tenho lá, qual é a realidade que eu quero mudar. Então, isso é justificativa, tá? Contextualizar, trazer dados históricos, dados quantitativos e poder qualificar e quantificar o meu problema para que o meu patrocinador entenda o porquê desse projeto, caso seja uma demanda ali do meu setor, tá? Ele também pode vir, essa demanda ela pode vir tanto de uma demanda já diretamente estratégica, diretamente do plano estratégico para suportar uma iniciativa, pode vir do próprio comandante geral, então ela vem de vários locais. Então, o objetivo a gente fala de forma mais sucinta o que efetivamente a gente vai fazer, qual é a grande entrega do meu projeto. Então, é a reforma e modernização do 16º GBM Gama, com a renovação das instalações e adequação às normas atuais no que se refere à acessibilidade e segurança contra incêndio até abril de 2022. Então, eu dou também um universo temporal de até quando a gente vai entregar isso aqui. Tem a ver com o objetivo SMART, que a gente explica melhor. A gente vai fazer um vídeo sobre Canvas para explicar melhor isso, tá? O Canvas é um elemento que a gente pode trabalhar em grupo, é um painel, tá, em branco, que vai estar trazendo esses elementos aqui, ó, de justificativa, de objetivo. Então a gente tem um instrumento que está descrito também na metodologia, que pode ser utilizado para a gente fazer um momento coletivo com os militares do setor, para que a gente possa definir essas questões de objetivo, justificativo, o que se espera, né? Trazer a participação de todos no projeto para gerar envolvimento, tá? Então, do Canvas, a gente pode tirar a justificativa, o objetivo, claro que lá a coisa é feita por meio de tópicos, usando post-its, mas aqui a gente traz um texto corrido disso, pegando de lá, tá? Caso a gente tenha
te dá a oportunidade de fazer esse momento coletivo, que é o que se aconselha. Então, na declaração do escopo, eu vou dizer tudo que está incluído no meu projeto. O que eu vou fazer no meu projeto? O que está dentro ali do cercadinho dele? O que eu vou fazer aqui? Então, a unidade terá ajustes no layout interno, conforme o levantamento de necessidades. Está prevista a completa renovação de revestimentos, materiais de acabamento, esquadrias e instalações. As instalações elétricas, hidrossanitárias, rede lógica, cabeamento, estruturado de segurança contra incêndio serão reformados e adequados à legislação atual. O partido arquitetônico será mantido tal qual original e não haverá ampliação de área. Então, esse não haverá ampliação de área aqui, ele pode estar aqui no escopo, mas ele também caberia aqui no nosso não escopo, é o que eu não vou entregar, né? Mas a gente quis deixar claro aqui também no escopo. Então, a ampliação da unidade, modificações estruturais, implantação de garagens operacionais, modificação do partido arquitetônico. Então, isso aqui, o não escopo, é o que não vai ser feito. Então, como eu falei aqui, ó, não haverá ampliação de área, tá? Então, isso está dentro do meu escopo. Então, no meu escopo, eu estou dizendo que eu não vou fazer isso, eu não precisaria nem dizer isso aqui, mas como é uma questão que vem na cabeça do patrocinado, estou reformando. Ah, então a gente vai ampliar lá? Não, eu estou deixando bem claro que não haverá ampliação de área. E aqui no não escopo, isso fica mais claro ainda o que eu não vou fazer lá. Então, o não escopo é o que o meu patrocinador acha, ou ele pode achar que eu vou fazer, mas eu tenho que deixar claro que eu não vou fazer, ok? Tempo estimado. Então, a gente diz aí o prazo e até quando essa entrega está prevista, tá? É o tempo estimado. Custo estimado e fonte de recurso, né? A gente esperou um pouquinho, assim, os projetos do Comap, eles acabam tendo que passar, né, assim como, porque todos eles envolvem custo, né? Então eles têm que passar por essa questão detalhada de levantamento dos custos. Então a gente vai fazendo realmente aos poucos, a gente publica 2, 3, 4 TAPs de uma vez, porque eles têm que passar por esse processo de detalhamento das entregas, prazos e custos, né? Então, aqui a gente vê esse detalhamento, o valor geral do custo e a fonte orçamentária, que vai ser do Fundo Constitucional, né? Vai ter o PARF suportando ele. As premissas, o que são as premissas? As premissas são aquelas verdades que eu acredito antes do início do projeto para dar certeza lá para o meu patrocinador que aquele projeto vai realmente acontecer. Então eu acredito, eu tenho como premissa que a entrega do projeto arquitetônico vai acontecer no prazo, que a edificação atenderá aos parâmetros técnicos que viabilizem a reforma e que o Comap, que a equipe do Comap vai estar disponível para recebimento da documentação técnica, que o início das obras vai ser de acordo com o cronograma de obras da corporação. Então eu acredito em tudo isso, porque eu poderia ser questionado, mas e aí, se não entregar o projeto arquitetônico no prazo? Não, eu acredito que vai, porque se eu não acreditar nisso, eu não preciso nem começar. Se eu tiver certeza que ele vai dar errado, eu não gasto energia para iniciar um projeto. Então, se o projeto vai falhar, é melhor que eu nem comece, se eu tenho certeza disso, tá? Restrições é o que me limita, o que me restringe. Então, o orçamento, então adequar as necessidades apresentadas ao orçamento disponível e a impossibilidade de ampliação. Eu não posso ampliar, já é quase que uma premissa aqui que eu não vou ampliar. Eu não posso ampliar, eu estou limitado, estou restrito a essa questão da impossibilidade de ampliação. Riscos previamente identificados. A questão dos riscos previamente identificados, ela tem uma relação muito direta com as minhas premissas, tá? Então, a entrega do projeto arquitetônico no prazo. Então, eu tenho um risco disso não acontecer, a não entrega do projeto arquitetônico no prazo. Que a edificação atenderá aos parâmetros técnicos que viabilize a reforma aqui na premissa. Então, eu tenho um risco que isso não aconteça, que a edificação não atenda aos parâmetros técnicos que viabilizem a reforma. Então, assim, são negativados os elementos das premissas, mas a gente pode trazer outros riscos aqui também. Isso não quer dizer que a gente não possa identificar outros riscos aqui e trabalhar algumas ações para mitigação desses riscos. Já está preparado, né, para reduzir ali a probabilidade e o impacto desses riscos, ok? Que são esses eventos incertos que podem impactar nos objetivos do meu projeto. Infraestrutura. Então, o que ele vai ter de infraestrutura lá no Comap? Pessoal, viaturas, escritórios, equipamentos tecnológicos do Comap para acompanhamento da execução do projeto. Porém, a infraestrutura de execução da obra, propriamente dita, materiais, equipamentos e pessoal para execução da obra, fica a cargo da empresa contratada. Observações, a gente pode incluir aqui nas observações
realmente o que a gente achar importante, né? E uma coisa muito importante é o processo SEI, que vai estar trazendo mais detalhes aí sobre esse projeto, porque dentro do GPWeb a gente traz características de planejamento e acompanhamento da execução do projeto. A questão de documentação do projeto, ela continua sendo via SEI. Tá? Aqui é para a gente acompanhar, fazer report, para o gerente estar informando em que momento que está aquele projeto dentro do que foi pensado lá na estrutura analítica dele, tá bom? Então aqui é para a gente dizer aonde a gente consegue mais informação. Esse elemento aqui é um elemento mais complicado, que é o grupo de entrega, prazos e custo, tá? Porém, o Comap tem uma grande expertise nessa área aqui, porque eles têm que fazer isso daqui de forma muito detalhada. Então eles descrevem cada entrega, o prazo da entrega e o valor, e ao final o valor total. E a tabela é o grupo de entregas, prazos e custos, tá? Vai ter projeto que não vai ter custo. Ok? A gente pode desenvolver alguns projetos que resolvam problemas no meu setor, que só precise que o meu chefe disponibilize a minha hora de trabalho para que eu resolva aquele problema. Talvez uma capacitação que resolva algum problema de uma determinada deficiência ali que está causando erro, está travando algum processo, e eu preciso apenas capacitar o meu pessoal com recurso interno. Às vezes eu tenho 2, 3 militares que têm conhecimento daquele assunto, que podem fazer aquela capacitação. Eu não vou ter um custo extra, né? Eu vou ter o custo da hora de trabalho do militar, mas um custo extra eu não teria, né? Agora, no caso aqui das obras, a gente tem sempre essa questão do custo. Partes interessadas e fatores externos. Os senhores podem ter ouvido falar já nos stakeholders. É todo mundo aí que tem participação direta ou indireta, influenciado, impactado pelo projeto. Então a gente descreve aqui todos os órgãos, setores que são impactados pelo projeto. A equipe do projeto, do Comap, ela vai ser especificada, tá, lá nas atividades e responsáveis dentro do dicionário da EAP. Então a gente vai ter a EAP, cada marco, cada atividade do projeto e quem vai fazer, até quando vai fazer. Então minha equipe vai estar lá dentro. Ela poderia estar aqui sim, se eu já soubesse exatamente quem vai fazer o que, mas como a gente construiu o TAP e a gente ainda não tem a EAP, e a gente ainda não delegou, não atribuiu as funções para cada militar do Comap lá dentro da EAP. No Comap eles têm funções bem designadas, então eles sabem mais ou menos quem vai fazer o que, tá? Então poderia estar aqui, a gente pode tá colocando a equipe do projeto também dentro do detalhamento do projeto, tá cadastrando esses militares lá dentro, tá? É uma outra aba que eu vou mostrar em outro vídeo, mas pode estar aqui, como pode estar descrito dessa forma. Está contemplado no PARF? A gente já tem recurso suportando esse projeto? Tem. Então isso já tem, o nosso PARF é o plano de aplicação de recursos financeiros. A gente já tem esse projeto já pensado lá e já tem um código PARF para ele, tá? Então a gente já tem esse suporte aqui. Se o projeto não tiver custo ou ainda não tiver isso, é importante a gente saber essa informação, que ele ainda não tem um código lá, que a gente vai ter que batalhar para esse código, ou vai ter que trabalhar numa outra fase do projeto, que é a fase de captação de recursos, ok? Então, senhores, a gente não pode esquecer de salvar aqui, ó, e o produto final, ele tem essa cara aqui. Então eu detalhes do termo de abertura. Então esse aqui é o termo de abertura que eu editei nesse botão e que eu encontrei lá por meio daquele filtro anterior lá na lista de projetos, tá? Então se acompanhar o vídeo desde o começo vai perceber que a gente tem esse TAP. E aí esse TAP a gente extrai, coloca no processo SEI e encaminha para publicação. A partir da publicação a gente sabe que o gerente do projeto ele está empoderado pelo responsável por aprovar, que é o patrocinador, que no caso aqui, nesse momento, em 2020, é o Coronel Lisandro, julho de 2020, então ele é o responsável por aprovar, ok? Muito obrigado pela atenção, e a gente vai estar colocando aí mais vídeos, e na descrição desse vídeo, a metodologia de gerenciamento de projetos, que traz toda a descrição desses elementos. Muito obrigado.